pessoal, aqui é o Hudson Monteiro, este é o programa Frente a Frente, que vai ao ar todo sábado às 19 horas. E estamos hoje aqui com Wagner Nascimento. Wagner Nascimento é evangelista, já tem uma trajetória de mais de 8 anos no Evangelho e vai contar um pouquinho sobre ele pra gente, né? Wagner é multifuncional, faz um pouquinho de tudo, né, Wagner? Tudo bem, Wagner? Tô bem, graças a Deus, Hudson. Fica à vontade, olha, tem muita coisa para falar. Eu vou resumir aqui e ele vai falando. Conta um pouquinho pra gente o seu testemunho de vida. Muito bem cedo, né? Nossa família, a gente veio de uma família bastante carente, né? A gente sempre residiu na cidade de Osasco, mais precisamente no Jardim Veloso. E a localidade, assim, por ser uma localidade de periferia, uma localidade muito carente, a gente passa por algumas situações um pouco complicadas, né? Assim, acredito como qualquer família, né? Que classe média, assim, que a gente pode se dizer. E durante a infância, assim, nós tivemos uma infância muito complicada, né? Meu pai durante muito cedo sempre trabalhou, a minha mãe também, a gente foi ingressando assim no trabalho, acredito que quando eu tinha entre 12 para 13 anos de idade, começa aqueles serviços assim um tanto quanto caseiro e a gente vai correndo atrás daquilo que é nosso, né? Mas a nossa vida assim, deslanche total mesmo, quando eu completei 15 anos de idade. Passei a fazer parte de uma escola de samba, fui ritmista, toquei aproximadamente 3 anos na escola de samba da Rosa de Ouro, fiz parte da bateria também de um time de futebol lá de Osasco, isso, fizemos muitos amigos lá e até hoje a gente assim leva pra vida, né, essas amizades. E durante esse período, né, a gente tivemos alguns altos, tivemos também alguns baixos, graças a Deus assim, questão da nossa família, a gente teve um reviravolta total. Hoje, meu pai, minha mãe conseguem nos acompanhar bastante, mas foi bem complicado, assim, né? Durante esses primeiros anos de vida que a gente teve. E com 15 anos, a gente como fazia parte dessa escola de samba, como a gente já tinha meio encaminhado, a gente montamos grupo, fui pagodeiro, a gente, como que pode se dizer, dançarino de black, até a gente conseguir encontrar, e a graça de Cristo foi quando o Senhor nos chamou aí pra gente estar caminhando junto com Ele no Evangelho. E como que foi isso? Olha, a minha conversão foi bastante engraçada. Eu costumo dizer que assim, quando Jesus ele tem um projeto na vida de alguém, ele faz com que essa pessoa conheça o chamado dele na vida, né? Eu, por um acaso, fui visitar uma igreja, né? Eu estudava na escola, estava cursando já o 3º ano, e a moça me fez um convite e falou, é um congresso, e a gente vai cantar, vai lá. E a gente muito novo ainda, né? Falei, não, eu vou. Chegamos lá, teve congresso, eles cantaram, foi uma coisa tudo muito bonito. Aí eu senti no coração de voltar lá de novo, né? A data que a gente tinha ido numa sexta-feira, retornei no domingo, e quando foi na outra semana, na sexta-feira, eu estava lá de novo. Aí participei de um culto, até o dia que o pastor Márcio, congregação do Parque Cachoeirinho do Ministério do Belém, ele pregou uma palavra que aquilo ficou gravada no meu coração e ele disse exatamente isso. Ele falou assim, olha, nós precisamos entender e ser como os Paulo, porque para nós o viver precisa ser Cristo, porque se nós partimos dessa vida para outra hoje, certamente que o nosso morrer vai ser lucro. E aquilo causou na minha cabeça, cara, uma interrogação muito grande. Porque a pergunta que eu fazia para mim é como que alguém ele pode dizer que para ele o viver é somente Cristo e se ele morrer, para ele aquilo é lucro. E foi aí que eu comecei a procurar, né? A conhecer um pouco mais, aí ganhei uma Bíblia, aí passei a ler e fui estudar um pouco sobre a história de Paulo. E a minha conversão foi calcada totalmente nas epístolas paulinas, né? Foi bastante interessante, aprendi muito e pude me identificar bastante também com a história de Paulo. Então, podemos dizer que você é um Paulo da vida? Olha, se nós conseguimos exercer ministerialmente aí pelo menos 1% de tudo que Paulo fez e implantou nas igrejas, a gente está muito grato. Você teve a trajetória de conversão e aí você começou a pregar, você tem 8 anos de ministério pregando o Evangelho e você como é que é isso? Conta para o pessoal, como é que é ser evangelista? Olha,
como a gente costuma se dizer, uma carreira, né? O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos a carreira da fé. E assim, quando eu me converti, eu passei a fazer parte do grupo de jovens, né? No caso, era mocidade na época, tinha um grupo de mocidade e um grupo de jovens. E um ano depois da minha conversão, eu fui líder do grupo de jovens, né? E isso foi uma experiência para mim maravilhosa. Eu comecei já a lidar com os jovens, porque cada um deles tinha um estilo diferente, né? E quando a gente se trata de ser humano, cada um tem um jeito diferente, cada um responde de uma maneira diferente. Personalidade. Sim, né? claro, óbvio. E assim, tratando de cada um de uma maneira, a gente pôde aprender bastante. E eu estava na liderança deles, o pastor chegou, conversou comigo, falou, olha, a gente vamos ter aí, né, a gente vai fazer uma separação de alguns obreiros. E a gente veio orando durante um bom tempo e o Senhor gerou no nosso coração para estar separando você a cooperador. Falei, Jesus amado. Isso foi mais ou menos quando? Sim, foi um ano depois da minha conversão. Me converti sim. dia 10 de abril de 2010. Isso aconteceu mais ou menos no período entre 22 e 23 assim, de abril, não me recordo direito, mas no ano de 2011. Um ano após a conversão, já estava na liderança dos jovens, e aí o pastor foi nos encaminhando para a gente estar sendo levantado cooperador. Foi algo assim extraordinário. E após isso a gente vai passando-se os passos, né? Sim. Aí a gente passamos por cooperador, pelo diaconato, aí passamos pelo presbitério até a gente chegar aí no cargo de evangelista. E hoje você está no setor 5 da de Belém, se quiser mandar um abraço pro pessoal lá. Isso, setor 5, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Campo de Osasco. Um abraço para os meus pastores, pastor Zé Amaro, pastor João Moisés, pastor João Lino, pastor Mateus Serafim. São pessoas que assim têm me ajudado muito, 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 não só ministerialmente falando, mas também com conselhos. Eu posso dizer assim que eu sou servido de pais na fé, né? Isso é muito importante para a vida do obreiro. Isso é muito bom. Deixa eu te perguntar o seguinte, a sua família, ela conhece o Evangelho? Como é que foi? Uma boa parte dela, sim. Isso, uma boa parte. Pela parte de mãe, né? A família da parte da minha mãe, desde muito cedo, né? Eles, religiões afrodescendentes. A minha mãe ainda hoje, né? Ela é participante do Centro de Umbanda, onde a minha tia também faz parte. E já da parte do meu pai, vinha bastante da vertente do catolicismo romano. Então, assim, foi um divisor de águas. Da parte da mãe, algumas da parte da minha mãe, eles eram da Umbanda. Da parte do meu pai, eles eram da Igreja Católica. E eu me converti ao Evangelho. Então, assim, foi algo... Foi radical. Foi radical. Foi totalmente radical. Como a gente costuma dizer, aquele pontinho fora da curva. Você não estava nem um lado nem do outro. Então, foi muito... Assim, no primeiro instante assim, da nossa conversão, fica aquela coisa de você dizer assim, nossa, mas e agora? Né? Como que a gente vai pegar, como que vai ser a reação tanto da minha mãe, como que vai ser a reação também dos parentes da parte do meu pai. Mas graças a Deus eu já tinha uma tia minha, que no caso também ela já era evangélica, inclusive são pastores hoje também, pastor Evilásio, missionária Nilda, e assim, me deu um apoio total, foram as pessoas que foram me instruindo nos primeiros passos, assim, foi bastante bacana. Nossa, gente, é legal essa história, hein? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Wagner tem uma pergunta. Na verdade, eu queria que você desse uma palavra, após o intervalo, para o pessoal que tem vontade de exercer o ministério evangelístico, tá bom? Claro. Fica à vontade. Fica aí, gente, daqui a pouco estamos de volta, só mais um pouquinho. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Velocidade e qualidade, na Rede Banda Larga você tem. Maior desempenho no trabalho, estudar ou assistir, à vontade de curtir, diversão para a família. Velocidade e qualidade, preço baixo vai encontrar no melhor lugar. Na Rede Banda Larga você tem. É só chamar que vem. A melhor internet pra você todo dia. Todo dia. Diversão, rapidez e qualidade. Com certeza a melhor da cidade. Na Rede Banda Larga você tem. Vem pra Rede você também. Vem pra Rede. Estamos de volta aqui no programa Frente a Frente,
que vai ao ar todo sábado às 19 horas. Rede Banda Larga, tem um novo single aí, vocês viram, gente? Que legal! Estamos aqui hoje com Wagner. Wagner, fala pra gente um pouquinho do ministério evangelístico, fala pro pessoal que tem vontade de exercer o ministério, como é que funciona, prega aí pro povo. Então, o ministério evangelístico, ele é um ministério que é muito preciso, né, para as igrejas. A gente costuma dizer que entre os pilares que sustentam a igreja hoje, a gente fala bastante da fé, nós falamos bastante da graça, e o evangelismo é muito tão importante quanto tais, né? Porque um dos mandamentos que Jesus deixa, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele instrui os seus discípulos a eles irem e eles também fazerem discípulos, né? Então isso é muito importante. O papel da igreja, o termo, né? Igreja no grego, eclésia, chamados para fora. Então o papel da igreja sempre foi esse. Foi a gente receber de Deus e a gente passar à frente para aquelas pessoas que ainda não receberam a palavra do Evangelho, ainda não receberam, não são participantes da graça, para a gente poder passar isso para eles. Isso é muito importante. E hoje em dia, a gente vê muitas pessoas, né, que têm essa vontade, têm essa sede de apregoar o Evangelho. A gente pode se ver por aí nas redes sociais, trabalhos missionários que a todo tempo são feitos, simpósios de missão, e a gente necessita disso. E eu costumo sempre dizer que é muito bom, é ótimo, é maravilhoso você ter missionário na Índia, missionário na China, missionário na África, mas a principal missão que nós precisamos começar é justamente aqui, onde nós moramos, no Brasil, na nossa localidade, é a missão que a gente tem que fazer dentro da nossa casa, do nosso lar, nas redondezas de onde a gente reside, porque é tão importante quanto você ganhar almas do lado de fora, também você ganhar almas do lado de dentro, né? Então isso é muito importante. E o chamado evangelístico, ele, quando você recebe ele da parte de Deus, é algo que você não consegue conter ele dentro de si. A todo momento você quer pregar, você quer falar do amor de Cristo para alguém. Um novo convertido, quando você fala para ele assim, olha, Jesus é bom. Ele sai apregoando para todas as pessoas que estão na rua, ele sai dizendo que Jesus é bom e a gente precisa deixar arder no nosso coração, né? Como Paulo vai dizer para Timóteo, Paulo vai olhar para Timóteo e vai dizer para ele assim, olha, procura você, Timóteo, apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? E se eu tivesse que deixar um conselho hoje para os jovens, para essa nova geração que está vindo com sede do Evangelho, é que eles orem a Deus, que eles busquem, que eles estudem muito a palavra de Deus, porque se nós não manejarmos bem a palavra da verdade, se nós não manejarmos bem aquilo que é de mais importante que Jesus deixou para nós, que é a sua palavra, a gente não conseguiremos ganhar almas para o reino do Senhor, né? Então, o foco, o pilar principal da vida de um evangelista é a vida dele com Deus, é a sua comunhão com Deus, é a vida constante de oração que ele tem e principalmente é a instrução na palavra de Deus. Porque sem a palavra, eu costumo dizer que o evangelista não consegue evangelizar, né? Isso é verdade. Isso é verdade. É o ponto principal. Então, nós temos aqui uma palavra de Deus aí, você que tem vontade, desejo, anelo, né, a pregar o evangelho, vai para a leitura, vai estudar. Esse negócio de Deus me revela lá na hora, esquece, acabou isso aí. Não acontece. O povo tem conhecimento. Sim. Hoje nós temos a rede social, né, a internet, tudo ali. Opa, falou besteira, o pessoal já está estude. E eu costumo sempre dizer assim, que o Espírito Santo de Deus, ele só nos lembra daquilo que nós lemos. Isso é verdade. Né? Aquilo que as pessoas chamam de revelação, né, não está enquadrada fora da palavra. A Bíblia diz que toda revelação dada por Deus, por intermédio dos profetas, ela necessita ter respaldo bíblico. Não existe revelação fora da palavra de Deus, não existe, né? Então assim, a gente vê muitas pessoas que erram, às vezes por falta de instrução. Se a gente for voltar algum tempo atrás, a teologia ainda era visto com os olhos não tão agradável, né? A gente já ouviu muitas pessoas dizerem de uma maneira equivocada e falar assim, a letra mata. Mas o que a Bíblia quer dizer que a letra mata não é relacionada à teologia, e sim relacionada à lei da época, né?
porque a lei de fato ela era cumprida ao pé da letra. Então hoje nós estamos vivos não é pela força da lei, mas é pelo poder da graça. Então todo jovem, ou jovem também, né, tanto homens como moças que querem apregoar a palavra de Deus, eu aconselho, procure, faça um curso teológico, mesmo que seja o básico. Hoje você tem diversas opções de estudar online, tem as plataformas EAD que, nossa, você consegue adquirir assim, um bom conhecimento, eles dão respaldo para você fazer a impressão de apostilas, eles dão certificado. Então, assim, um obreiro ele precisa ser preparado em todos os âmbitos, né? Mas voltando a dizer, frisando mais uma vez, para aquele que tem vontade de exercer esse ministério, você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque se nós não conhecemos, a gente fica perdido naquilo que a gente quer exercer. E aí não pode, né, Edson? Isso é verdade. E nós temos aqui um professor de EBD, gente. Para quem que está entrando aí agora, não sabe o que é EBD, Escola Bíblica Dominical. O pessoal foi para a igreja de manhã para aprender a palavra, Isso é muito importante, né? Para quem serve a Deus. E para quem não serve, EBD. Professor de EBD, como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, começou muito cedo, né? Quando eu tinha aproximadamente 4 anos, que eu estava convertido, ano de 2014, me converti em 2010, ano de 2014. Eu recebi um convite, o pastor chegou para mim e falou assim, olha, a gente vai custear para você fazer o curso básico teológico. E a gente só precisa saber se você quer. Eu falei, eu quero. Ele falou, então, bora lá. Aí fomos, cursamos o curso básico, e logo após, quando nós terminamos o curso básico, a gente ficou necessitado de um professor de escola bíblica dominical para dar aula para os adolescentes. E como eu já tinha liderado os adolescentes, eles gostavam bastante de mim, eu falei, vou dar aula para eles. E na nossa congregação, na nossa igreja, no nosso ministério, a gente leciona em cima das nossas revistinhas, né? É fornecido para nós pela CPAD. Então você segue os tópicos, estuda a lição, passa para eles, existem perguntas e você faz também as perguntas para eles, eles dão resposta para você. É algo muito interativo, né, entre professor e entre aluno. Só que de repente passou-se o tempo e por eu ter começado o ministério pregando a palavra, o pastor falou, não, agora vamos fazer o seguinte, agora a gente vai tirar você dos adolescentes, vamos colocar você para dar aula na classe dos adultos. E aí comecei a dar aula na classe dos adultos e aí a gente permanece até hoje, graças a Deus. Mas aí teve desafio, porque é diferente, né? Tem as perguntas. As perguntas sim, mais, né? Sim, muda bastante. Tem um povo que quer pegar mais a gente, né? Fazer pegadinha. Tem. E às vezes assim, não é nem tanto por pegadinha, que existem assim dúvidas bíblicas, né? Existem questões bíblicas que às vezes não são abordadas. Às vezes as pessoas têm um certo tabu de falar sobre alguns assuntos. Então é naquele momento da escola bíblica que eles têm a liberdade de perguntar para o professor. Eu costumo sempre dizer isso, quando eu entro para dar aula, quando eu sento para lecionar, eu falo para eles, olha, vocês podem me fazer 1000 perguntas, o que vocês não podem é sair daqui com um ponto de interrogação na cabeça. Né? A gente está aqui para a gente sanar as dúvidas de vocês. Se eu não puder sanar as dúvidas que vocês têm, pode ter certeza que nós vamos atrás, a gente procura aí, eu vou falar com o pastor que tem um conhecimento a mais, converso com o professor nosso teológico e a gente tenta sanar as dúvidas. O importante é que não saia dali com dúvidas. Muito bom. Nós vamos fazer uma pergunta para você e eu queria que você respondesse. Alguma mania? Olha, eu tenho muitas. muitas. Ó, eu tenho uma mania de limpeza. Eu não gosto de desorganização. Em casa mesmo, nossa, eu levanto, já vai arrumando tudo. A minha mãe mesmo fala pra mim, ela falou, nossa, você deveria ter nascido mulher. Eu falei, não, Deus não erra não, mãe. Deus não erra. Deus sabe. Mas de todas as manias, acredito assim que a que eu mais exerço é essa, né? A gente quando chega do serviço já sai arrumando tudo, não consigo deixar nada pro outro dia. Isso é bom, né? A noiva lá vai casar, já vai saber. Letícia não tá dando glória. glória. Não vai ter toalha jogada na cama, né? Não tem não. Manda um abraço aí, pessoal, que você quer mandar um abraço, né? Fica à vontade. Gente, mandar um abraço para o presbítero Fernando, congregado em Madureira, né? Congregação do Jardim Madureira 2, o amigo, o irmão nosso, que o Senhor nos deu. Pastor Herbert Leandro também, congrega na igreja de Ema. O Senhor tem aí levantado esse homem de Deus para pregoar a palavra do Senhor. Evangelista Maicon Dias, faz tempo que eu não vejo ele, mas mandar um abraço. Um amigo que o Senhor tem nos dado aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Nós vamos para um rápido intervalo
E fiquem aí, gente. Até logo. Você já conhece a Rede Banda Larga? Sua internet está travando? Difícil de assistir a Netflix? E no home office? Está tudo certo? Está conseguindo realizar as suas reuniões? Nós da Rede Banda Larga temos a solução para os seus problemas de conexão. Conexão 100% fibra ótica, TV na fibra, mais ponto principal, mais ponto adicional, ambos com Wi-Fi grátis, mais cursos gratuitos com certificado. Entre em contato pelos telefones 11 42 10 44 12. Acesse o nosso site redebandalarga.com.br e siga no Instagram @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Vem pra rede! Vem pra rede você também. Vem pra rede. Estamos de volta aqui no programa Frente a Frente, na Truage TV, que vai ao ar todos os sábados às 19 horas. Não esqueça de compartilhar, de comentar, dá lugar. Nós estamos aqui hoje com o evangelista Wagner Nascimento. Wagner, você falou das suas manias e você tem alguém que te inspira? Sim. Acredito que todo jovem empregador, né? A gente olha para algumas pessoas com um olhar de espelho. Eu costumo sempre dizer, e a gente vê bastante nas redes sociais, né? Quando as pessoas elas começam a compartilhar as hashtags. E hoje a gente temos diversos pregadores, diversas pregadoras, cantores e etc. Mas eu costumo sempre dizer que referência para a vida de um obreiro necessita ser alguém que ele conviva, né? Porque quando você convive com alguém, você sabe dos defeitos da pessoa e também você sabe das qualidades dela. Eu conhecer alguém pela rede social é muito fácil, né? É muito raro você vai ver alguém compartilhando seus defeitos na rede social, né? Então, assim, quando você convive com alguém, eu tenho como referência para minha vida pastores que já me pastorearam. Pastor José Simão foi meu primeiro pastor, aprendi muito com ele, um homem muito sábio. Pastor João Lino, nossa, foi um pai na fé para mim, me abriu muitas portas, me ensinou, sentava comigo, conversava, puxava a orelha quando era necessário. A gente teve aí também contato com o pastor Mateus Serafim, que hoje é o nosso pastor, nossa, também sem palavras, liga, pergunta aí como é que tá bem? Em termos de pregadores, eu tenho algumas pessoas, e é até engraçado, e quando ele vê isso ele vai dar risada, mas é um amigo que o Senhor nos deu, pastor Herbert, assim, a gente tem andado, tem acompanhado ele tem me acompanhado, e são pessoas que a gente vê o compromisso, né? A maneira que não só prega, porque o pregador não vive só em cima da tribuna, né? A vida dele, a mensagem do pregador, ela vai falar também dentro da casa dele. E a gente vê alguém que ele ministra em cima do altar e vê que ele também pratica aquilo que ele prega também dentro da sua casa, é algo maravilhoso. Pastor Herbert, presbítero Fernando, então, nossa, um jovem de Deus, aprendo com ele toda vez que a gente senta, ele aprende comigo. São pessoas que vale a pena você se inspirar, né? E você ter pessoas dessa na sua vida, eles dão para você um direcionamento, dão para você aquele gás, né? Aquele combustível, como a gente diz, para que a gente possa continuar caminhando. Então, assim, a oração que eu faço sempre para eles, assim, é que Deus ele continue conservando eles nessa mesma graça, porque tem sido para mim, assim, um exemplo e tem servido para mim de muita inspiração. Isso aí. Wagner, você tem alguma situação que aconteceu aí no momento de pregação ou na vida mesmo? Alguma situação engraçada que você pode compartilhar pra gente? Tem. Deve ter várias, né? Tem algumas, né? Em 8 anos de ministério você vive muita coisa. A gente vive coisas boas, coisas não tão boas assim, situações inusitadas. Eu fui ministrar uma certa feita, era um congresso de mocidade, e a igreja estava muito, mas muito cheia mesmo, né? E a gente era habituado a pregar na congregação simples da gente, e no máximo aí, quando ia 70 pessoas, a gente já achava que a congregação estava cheia. E eu recebi um convite de um amigo meu para ministrar no congresso deles. Falou, a igreja não é pequena. Falei, não, fique em paz, vamos lá. Quando eu cheguei lá, tinha umas 200 pessoas sentadas, uma multidão na porta, e eu tinha estudado uma mensagem sobre Noé, né?
e estudei sobre Noé, e a introdução da mensagem eu falava sobre Adão. E a gente, até mesmo a pessoa que não é cristão, ela sabe que Caim matou Abel, né? Isso é algo que repercute não só no mundo, né, no quesito evangelho, mas também para todas as pessoas que conhecem a história, né? Foi desde pequeno a mãe falou, Caim matou Abel. E na introdução da mensagem, quando eu falei os 2 filhos de Adão, quando eu falei o nome de Caim, o nome de Abel fugiu da mente. E eu fiquei, o filho de Adão, e o povo tudo olhando pra mim assim, sabe? Eu olhava pro povo, e o povo olhava pra mim e não saía. Aí teve um irmão do fundo da igreja que foi e gritou assim, Abel! Ajudou. Não, na hora que ele gritou Abel, eu levantei a mão e falei pra ele, Glória, Abel mesmo. E a igreja deu risada, eu também dei risada. Mas era um nervosismo, né? Acredito que todo pregador já passou por isso. Quando a gente começa a enfrentar novos desafios, subir alguns degraus na nossa vida ministerial, Deus começa a nos colocar, levar para alguns lugares aí que tem uma amplitude maior. E o nervosismo, né? Ele acompanha a gente desde o início do ministério até o fim da nossa vida, mas foi bastante engraçado. Eu nunca esqueço esse dia. Toda vez que alguém pergunta para mim de uma situação, eu sempre lembro dessa. Com certeza tem várias, passaríamos dias e noites aqui falando, né? Wagner, tem alguma rede social? Como é que o pessoal te procura nas redes sociais? Canal no YouTube você não tem ainda, né? Não, ainda não. Tá na hora, né? Mas a gente já estamos trabalhando aí já pra gente criar o nosso canal. Fica à vontade pra compartilhar aí, a gente divulga aqui se for o caso, tá Quem bom? quiser acompanhar o nosso trabalho no Instagram, a gente estamos como Wagner Nascimento Oficial. No Facebook, Wagner Nascimento, só você colocar na barra de pesquisa, vai aparecer lá a nossa foto, siga a gente. Passe a acompanhar, tem muito projeto bom para o seu ano de 2022 aí, eu tenho certeza que Deus, por intermédio da nossa vida, pela sua graça, vai falar com a sua vida, vai edificar vocês, viu? Além de pregador do evangelho, evangelista, professor de EBD, né? Você também tem uma vida de atletismo, né? Vida de atleta. Isso, nós, né, a gente tenta, né? A gente tenta aí fazer de cada coisa um pouco. Mas futebol, né, hoje a gente pratica aí futebol para o Clube Amador de Osasco, a gente joga para, não um, mas alguns clubes. E também eu gosto muito da parte do atletismo, musculação. A gente também tem um trabalho legal que a gente fez na academia, muito interessante, Hudson. As pessoas hoje em dia, né, muitas pessoas se perguntam, falam, poxa, mas eu sou cristão, como que eu vou fazer academia eu sendo cristão? Né? Como que será o ambiente? Será que chega lá, eu vou ter que me vestir assim? E hoje a gente já não tem tanto esse problema, né? Quando eu comecei a fazer academia, existiam mais ou menos umas 5, 6 pessoas que também eram evangélicas que estavam lá. E a gente já fez até culto dentro da academia, né? É muito interessante, a gente tem essa liberdade lá. E é bom. Eu costumo sempre dizer que as pessoas que são cristãs, elas queiram participar, né? Queiram levar uma vida como a gente pode se dizer, ter uma condição de vida melhor, né? Assim, questão de saúde, uma qualidade de vida, e é muito importante. Então a gente aí, futebol, academia, de vez em quando a gente levanta aí um pouco cedo, vai correr, ou às vezes depois do serviço a gente corre um pouquinho, mas a gente tenta ser atleta. Um pouquinho do lado de outro a gente vai ir. Evangelista Wagner, prazer em tê-lo aqui conosco. Estou muito feliz pela sua vinda. É difícil falar com ele, gente, pelo amor de Deus. Você manda mensagem, daqui a pouco, 10 dias depois ele responde. Brincadeira. Mas ele é uma bênção, humilde. E se você quiser contatar ele para sua igreja, para ministrar lá, fica à vontade. Ó, você tem alguém de... Já fui numa igreja que ele pregou lá, que eu falei, meu Deus, esse menino prega demais. Quem olha não vê, né? Mas Deus usa. Que Deus abençoe de coração, tá bom? Amém, obrigado. E se surgir outras oportunidades, eu acredito que vão surgir. Claro. Aí você estará aqui conosco de novo. Com todo prazer. Bom, gente, muito obrigado por estarem aí assistindo, compartilhando, comentando. Vão lá nas nossas redes sociais, minhas redes sociais, Hudson Monteiro Oficial, Instagram, Facebook, YouTube, canal da Truade TV, também Truade Oficial no Instagram. Vão lá e confira as novidades, tá bom? Até o próximo sábado, às 19 horas. Muito obrigado.